noite, bom dia, boa tarde, independentemente da hora que me acompanham, caros compatriotas angolanos e amigos de Angola. Eu acho que é muito preocupante a situação do país, a situação da Angola. Nesse último tempo, nós deparamos-nos com fenômenos que, portanto, são mais preocupantes do que nos tempos de guerra. No momento em que Angola, portanto, festeja 50 anos de independência da má governação do país, vimos desfiles de pessoas que eu posso, portanto, chamar de covardes, analfabetos, que vêm apresentando-se como representantes do MPLA. É uma vergonha deste ano ou deste século, ver pessoas como Bento Kangamba apresentar-se como grandes líderes do MPLA. Aí vê-se logo o fim deste partido. O MPLA está a fundir cada vez mais. O MPLA já não tem, portanto, equilíbrio político. O MPLA já não tem quadros. O MPLA é uma máquina já desvalorizada. É um partido que já não tem sentido de Estado. É um partido que não tem sentido de governo. Porque não sei em que país nós podemos ver pessoas como Bento Kangamba ser chamado doutor. Mesmo o Norberto Garcia não tem qualidade de doutor. Olha, vou ser muito explícito. O doutor é um doutoramento. E o doutor não é a licenciatura. Licenciatura de 3 a 4 anos. Não é doutorado. O doutoramento pode ir até 11 anos, até a especialidade. Portanto, em Angola é o único país africano que não conhece até o significado do doutor. É que até patetas, analfabetos, são chamados de doutores. É lá onde vê-se logo que um país, portanto, que não valoriza quem estudou, não valoriza quem doutorou-se, que passou tanto tempo no banco, na carteira, para, portanto, conseguir este título de doutoramento. O doutoramento não se adquire de uma forma tão, portanto, gratuita. Não. O doutoramento, o doutor é uma pessoa, portanto, que entregou-se, que sofreu, que passou tantos anos de estudo para conseguir esta qualificação, conseguir portanto, esta carteira. Em Angola, infelizmente, quando o Norberto Garcia se apresenta é doutor, o Bento Kangamba é doutor, até patentes de generais não são oferecidas gratuitamente. Pessoa como Bento Kangamba, que não conheceu, nunca visitou nenhuma academia, não podia ser um general. Primeiro, quem trouxe patentes de general em Angola foi a UNITA. Mas veja a qualidade dos generais que a UNITA trouxe em Angola em relação aos generais do MPLA, que foram fabricados apenas para igualar-se com a UNITA. É uma vergonha. No outro lado, a culpa toda é do angolano, porque o angolano pensa que tudo é tão fácil. O angolano não procura, portanto, alterar este quadro. O povo angolano deveria ter a capacidade, portanto, de avaliar a situação do país, resgatar, portanto, este país e repor, portanto, este país no seu caminho. Porque este país já desviou-se do caminho. Já saiu, portanto, do caminho. É como um comboio. Um comboio, portanto, que desvia-se do seu caminho de ferro.
Em Angola. Angola é uma prostituta. Angola já não é um país. As pessoas pensam, ver esses edifícios, portanto, deparar-se com os edifícios de certas cidades construídas, portanto, pela elite. Pensam este desenvolvimento. Não. O desenvolvimento não é parede. O primeiro desenvolvimento é a pessoa humana. É o ser humano. O ser humano que sustenta, portanto, o desenvolvimento. A educação. Quando nós educamos, nós depositamos a nossa confiança, a nossa economia, o nosso orçamento de Estado na educação, formamos mais quadros em relação a paredes. Por quê? Nós podemos construir a paredes, mas sem técnicos. Para que servem? Servirão para quê? Nós temos vários hospitais em Angola que não servem para nada. São paredes apenas, sem técnicos. Nós, hoje em Angola, morrem mais pessoas do que nunca. Eu visitei, portanto, um pequeno hospital do Benin. Benin é pequeno país, mas os seus hospitais, os cidadãos vão nos hospitais, são servidos de uma forma tão livre, encontra-se, marca, portanto, a sua agenda com o médico, a sua consulta, e vai ao encontro do médico quando quiser. Pequeno país. Fui na Costa do Marfim, deparei-me com a mesma situação. No Togo, no Ghana, todos esses países. Vai na consulta, encontra o médico, ela te consulta, faz o diagnóstico, que é uma coisa normal. E como é que a consultação, diagnóstico são feitos, exames são feitos, análises são feitas em Angola? Simples pulso na mão para avaliar, portanto, para diagnosticar a patologia, a doença. Não, até na Europa não existe isto, não existe. Até nos países desenvolvidos. Não, com simples pulso na mão, para analisar, portanto, diagnosticar a patologia. Não, isto não existe. Não existe, tudo é mentira, é aldrabice. É por isso, uma vez, o meu cunhado encontrava-se doente e ela tinha o quê? Tinha tensão alta. Aí foi diagnosticado o quê? Prostata. Prostata era para lhe matar. Era para vingar-se. E quando deslocou-se para o Congo, viram finalmente era tensão alta. Descreveram-se o medicamento, prescreveram medicamentos. E está aí, de boa saúde. Veja lá. Nós temos até pessoas, temos médicos que não são médicos. Eu deparei-me com um grupo de angolanos que estiveram especializados, foram para Cuba, formar-se em doutoramento, doutores, médicos, mas finalmente, formados durante apenas 2 anos, voltaram para Angola, considerados como médicos. Mas é triste esse cenário, muito triste. Um médico não se forma em 2 anos, nem a licenciatura. Se a licenciatura faz 4 anos, como é que o doutor vai se formar? Como é que alguém vai, portanto, conseguir o doutoramento apenas durante 2 meses? 2 anos, aliás. E quando fui ao fundo da questão, eu vi que esses jovens, foram formados em cirurgia, quer dizer, para postos médicos, curativo, são enfermeiros, até enfermeiro é uma licenciatura. O enfermeiro ou enfermeira também passa 4 anos na carteira. 4 anos. E não 2 anos. Quer dizer que eu não percebo nada. Nós devemos fazer
todo o esforço necessário para resgatarmos o país. O país está mal. É por isso, nós, a diáspora, lançamos 2 manifestações consecutivas. Nós temos vários jovens nas prisões de Angola. Por que razão? Porque esses jovens tiveram a coragem e a ousadia de defender os seus direitos e liberdades fundamentais. Foram encarcerados sem razão formal. E são muitos jovens presos por ter reivindicado, portanto, os seus direitos. Veja que tipo de justiça nós temos em Angola. Nós formamos tantos doutores, tantos advogados, tantos juristas, mas no fundo, zero. Por quê? Porque depois de serem formados, são formatados, são canalizados e entram dentro do sistema e já não vejam, portanto, a sua formação, o seu conhecimento, não exerce mais o seu conhecimento, não exerce mais as suas formações, agora defendem o pão. Defender o pão quer dizer que a pessoa deve tornar bajuladora. Nós temos hoje médicos bajuladores, nós temos hoje generais bajuladores, temos juízas, aliás, bajuladoras, temos ministros bajuladores. Então, o país não avança. Um país tudo corrupto. O pai é corrupto, os filhos são corruptos, os netos são corruptos, todos corruptos. Como é que um país pode avançar? Como é que um país pode conhecer mesmo a evolução? Não falar do desenvolvimento, porque estamos muito longe de falarmos de desenvolvimento em Angola, em África em particular. Por quê? A nossa mentalidade não nos permite, portanto, para refletirmos como um animal raciocínio. Não! O nosso raciocínio é selvagem. Eu não disse que o africano não pode. Não. Mas este africano que está no poder agora, este africano dirigente desses países agora, os africanos, os dirigentes desses países agora, países africanos estou a referir-me, não são dirigentes, nem conseguem dirigir associações, mas são postos aí pela influência, pelo conhecimento, camaradagem, pelo fanatismo. Vejamos, por exemplo, a passagem do poder do João Lourenço, do ditador José Eduardo dos Santos para o João Lourenço. Como é que foi? Qual é o grau da avaliação, portanto, do João Lourenço, ou de José Eduardo dos Santos, ou do João Lourenço? Não se entrega o poder, não escolha alguém para te substituir, mas tem de ser com a vontade expressa do povo. Quem votou João Lourenço? Ninguém. A prova está aí. Eleições de 2022, João Lourenço perdeu as eleições, o MPLA perdeu as eleições, já que não votamos o presidente de uma forma direta, embora a Constituição tenha declarado eleição do sufrágio universal direito, nós não votamos direto. Não um voto direto, um voto indireto. É que os angolanos saibam que a Constituição e a prática são 2 coisas diferentes. Por isso, angolanos e angolanas, tenhamos a coragem, a ousadia, portanto, a ousadia de defendermos esta pátria, de resgatarmos esta pátria. Esta pátria está a ser hipotecada. João Lourenço não tem interesse com os angolanos. João Lourenço não tem interesse com Angola. O interesse de João Lourenço é o enriquecimento ilícito. Somos bilhões de angolanos que ele precisa.
precisa de riquezas de Angola para transferir para o Congo e para o exterior. Nos paraísos fiscais. João Lourenço não precisa dos angolanos, não ama os angolanos. E o MPLA também já mostrou que é incapaz, portanto, de transcender a crise econômica que transformou-se em crise política. Até posso dizer que Angola não está em crise. Angola não está em crise nem econômica, talvez está em crise política, mas crise econômica não. Por quê? Porque a crise foi uma fabricação pura do MPLA. Angola nunca faltou dinheiro. Angola tinha dinheiro suficiente para dar a todos os angolanos, ou para garantir, portanto, a sobrevivência, a convivência mutual e, portanto, garantir a vida normal de todo cidadão. A subsistência de todo cidadão angolano. Tinha tudo para dar certo. Mas, infelizmente, o dinheiro foi saqueado. Os cofres do Estado foram saqueados. É isto que provocou, portanto, esta crise. A crise angolana é uma crise provocada pelos roubos. Tiraram o dinheiro dos cofres do Estado, transferiram nas suas contas privadas. Nós temos pessoas aí no gabinete do João Lourenço que não mereciam, portanto, ser governantes. Mas o Presidente da República, como ele sabe que é ele que comanda esse grupo de mafiadores, de máfias ou de saqueadores, corruptos, ele permite que essa gente mantenha aí, porque eles roubam juntos. O João Lourenço participa em todas coisas, esquemas, portanto, da corrupção em Angola. Ele é o cabeça de lista da corrupção. Ele é o cabeça de lista do narcotráfico. Ele é o cabeça de lista de todos os assassinatos. É João Lourenço. Quem é? Agora, também a culpa é do angolano. Quando o angolano não tem coragem de defender, portanto, o seu país, não tem coragem de resgatar as suas liberdades, os seus direitos e liberdades, não tem coragem de resgatar o país assim. Eu acho é tempo para todos os angolanos. O que estamos a viver é uma brincadeira. O que estamos a viver, portanto, é mesmo baixaria. É vergonha para Angola, para todos os angolanos. Vergonha. Sabe qual é a imagem que o exterior tem conosco? Do angolano. O angolano é muito burro. Esta é a imagem que o exterior tem. O angolano é muito pateta, é covarde. O angolano é arrogante em nada, em vão. Ontem, no TikTok, deparei-me com uma menina. Esta menina trabalha na rádio, numa das rádios lá em Angola. Sabe o que ele estava a dizer? Sabem o que ele estava a dizer? Levaram um nome africano, um nome nacional, até se chama nome nacional. Um nome nacional, vergonha na nossa geração. Nós perdemos a identidade nacional. Os angolanos, esses jovens, tornaram prostitutas das culturas alheias, que do angolano é fácil de manipular, ele imita facilmente as coisas alheias, as culturas alheias, e não conserva a sua própria cultura, não valoriza a sua própria cultura. Isto começou do governo, dos dirigentes que governam o país, contaminaram, portanto, toda a geração. Hoje temos uma geração destruída, uma geração perdida. Jovens a fazerem debate porque nós, nomes africanos, nomes angolanos, já não colam, porque a nossa geração é uma geração moderna. Desde quando viram o branco ou os brancos interessados com nomes africanos? A não ser vocês só, vocês que interessam-se, vocês é que
que queiram os nomes europeus. Quando é que o europeu vai desejar o nome africano? Quando? Se não são burros. Viram como foram vendidos? E nós, se deixarmos Angola nesse estado, quer dizer que iremos perder a identidade cultural, porque essa geração é já uma geração perdida. Fazem análise nos seus debates. Vocês verão que mesmo os seus debates não têm princípios fundamentais. Os seus debates estão desajustados. Os seus debates não têm nada a ver com a conservação cultural. Não tem nada. Olha, outros, portanto, são opostos à religião e também são opostos à nossa cultura. Agora, quando tu não queres a religião, pode ser certo, não queres a religião, mas ao mesmo tempo não queres a cultura africana, eu não sei onde é que podemos te colocar. És um perdido. És um perdido. Ou você valoriza a espiritualidade africana, a cultura africana, que vai com a espiritualidade, ou você é religioso, mas que não tem a ver, ou você é cristão, mas não tem nada a ver de ser religioso. Eu sou cristão, mas ao mesmo tempo estou aqui à defesa da pátria, porque eu sei o que eu sou. Eu não sou fanático da religião, mas eu aproveitei alguns valores morais, alguns valores espirituais que eu consegui, portanto, aproveitar como cristão. Mas a minha vida não depende da religião. Eu sei fazer a separação das coisas entre aquilo que eu sou, que é a minha fé cristã, e aquilo que eu defendo como angolano. Eu, como angolano, defendo a liberdade e defendo os meus direitos. Agora, como cristão, defendo os valores cristãos, também que conjugam, portanto, que ajudam a sociedade. Valores que comungam com o bem-estar da sociedade. Eu não estou aí, não posso estar aí sempre a criticar, sem qualquer razão. Não vou criticar a religião sem conhecer o cristão, sem conhecer a sua fé. Não vou criticar, portanto, o que confia na cultura ou na espiritualidade africana, sem conhecer a espiritualidade. Eu acho que todas as nações têm as suas crenças. Não há nação do mundo sem crença. Embora muitos dizem nós termos adotado uma crença estrangeira, mas não acredito. Vai na história. Vai na antropologia egípcia. Vai na cultura egípcia. Você verá que mesmo o judeu, aquele judeu, a nação judaica, é uma nação que foi fundada pelos africanos. Um exemplo típico que eu irei vos dar, eu acho que irão concordar comigo, algo que vai concordar com a cultura africana, a cultura, principalmente valores bacongos, aquela linhagem bacongo, aquela cultura bacongo. Vou buscar, portanto, as tribos de Israel. Tribos de Israel, não há nenhum país europeu com esse sistema de tribos. Nós podemos ir até nas Américas, não vamos encontrar o sistema de tribos. Um povo que, portanto, considera os tribos. Não existe. Quer dizer, os sionistas encontraram este modelo, encontraram esta cultura. E esta cultura não é europeia.
esta cultura não é europeia nem tampouco, nem asiático, nem asiática, e menos americana. Esta cultura é tipicamente africana. Se nós irmos na cultura Congo, iremos encontrar linhagens, tribos. É por isso que há muita semelhança. Até há velhos que podem traduzir certas realidades, como a Torre de Babel, em que Congo podem traduzir e compreender que Babel é um significado que Congo. Muita coisa. Nós temos a Maialalele, esses nomes todos. Você não pode encontrar este nome, Maialalele, em coisa na Europa, na América, sei onde. Não, vários nomes. Netanyahu, tudo aquilo Netanyahu. Não, é Netanyahu mesmo. Quer dizer, várias concordâncias, várias, portanto, significados ou várias culturas que concordam, portanto, vários segmentos da cultura que concordam com a nossa cultura, Congo. Compreende? Se alguém conhece a antropologia, conhece a história da humanidade, a história de Israel, irão entender muito bem que esses que estão agora, os recentes habitantes de Israel, não são os donos deste país. Não. Só a expressão Israel saíram no Antigo Egito, o Antigo Egito, ou egípcia, a língua egípcia antiga, iremos, portanto, teremos o significado de Israel como preto, ou Deus. Eu vou colocar daqui a alguns dias alguns estudos feitos pela uma pessoa que eu, além do Keita Diop, não é? Nós temos o senhor que assassinaram o ano passado, o Kalala, o Mutunda, que é grande antropólogo, é cientista e é um historiador, era um historiador e antropólogo, que estudou, portanto, o egípcio antigo, que passou mais tempos, portanto, a estudar a antropologia egípcia, que ela vem com mais detalhes em relação, portanto, à existência do homem preto, não só no Egito, mas também em Israel, Judas, toda aquela terra. Porque a saída do Israel para o Egito, eles encontraram povos. Seduceanos, esses esses povos todos aí que entraram em briga, em guerra contra esses novas populações israelitas, ditas israelitas, havia já povos lá. Esses povos foram os donos da terra. Quais eram esses povos? Eram pretos. Compreende? Moisés era preto. José era preto. Tantos outros. Porque eu não acredito que um José seria aceito no Egito no tempo dos faraós. Os faraós não podiam aceitar uma pessoa de cor, portanto, assumir um grande cargo como primeiro-ministro. E o José foi primeiro-ministro em Israel. É coisa no Egito, aliás. Viram? Por que todo mundo tinha que fugir para o Egito? Porque o Egito era um refúgio. Era uma terra de paz. Era um grande reinado onde todo qualquer encontrava paz.
O próprio Jesus, segundo as Escritas, deveria, portanto, refugiar-se para o Egito. Refugiar-se no Egito. Por quê? Porque era terra de paz. Todo mundo encontrava paz. Mas também não é em vão. Não é em vão que Jesus ou José e a Maria vão decidir, portanto, fugir com o filho unigênito, segundo as Escrituras, portanto, no Egito. Não podiam. Por quê? Porque se era um homem de cor, o Egito naquela época era preta. Como podiam ser tratados? Como é que podiam tratar essa gente lá? Mas encontraram a paz, esperaram até a morte do rei, depois é que voltaram para Israel, os Judas. Então, breve, nós os angolanos temos que estudar mais. Eu acho que os nossos historiadores deveriam trabalhar mais. Deveriam trabalhar mais para esclarecer certos factos que até aqui colocam, portanto, o angolano numa confusão total. Os nossos líderes, dirigentes, não valorizam os historiadores. Nós temos vários historiadores, só que não têm a possibilidade para estar, portanto, publicar as suas matérias, para publicar os seus livros. Há tantos livros que falam da história da humanidade, história do homem preto, do africano. Quem era o africano, como o africano é. Olha, neste momento que eu estou vos relatar aqui, temos americanos que estão a fazer teste, portanto, DNA, para saber exatamente de onde vieram. E muitos deles, quando vejam o Congo, ele pensa o Congo democrático. Viram? Por quê? Porque Angola, que deveria enaltecer o nome do Congo, o reino do Congo, mas foi o primeiro, portanto, a abafar este nome. Foi o primeiro a abafar este reinado. Se não existe história em Angola sem o Congo, mas como é que os nossos dirigentes não valorizam, portanto, a cultura Congo? Não valorizam os reis do Congo? Olha, eu tenho algumas imagens aqui no Mbanza Congo, o santuário de todos os reis do reino do Congo. Só reconheceram apenas os reis que traíram, portanto, o povo. Só reconheceram os reis que entraram em negociação com Portugal, que traíram, portanto, o reino do Congo. Só esses é que são reconhecidos pelo MPLA e que construíram, portanto, cemitérios como posso dizer, construíram cemitérios, outro nome que esqueço aqui. Então, os outros, aqueles que lutaram contra o colônia, foram todos abandonados. Em Angola, e não só, vou mais muito fundo. Neste século XXI, em Angola ainda temos livros que falam mal do africano, que tratam o africano escravo, que os vossos velhos eram escravos e continuam a ser considerados como escravos. Temos esses livros em Angola. Vão buscar o livro, eu acho, da segunda, terceira, quarta ou sexta classe, quinta classe ou sexta, se não me engano, vou buscar os arquivos. Vão ver que ainda temos textos que falam mal do próprio africano, que continua a considerar o africano como escravo. Textos escritos pelo Portugal. Porque o nosso ensino português, o ensino colonial, continuamos até aqui seguir, portanto, o conhecimento colonial. O conhecimento que não nos permitiu, ou o ensino que não nos permitiu, portanto, adquirir o verdadeiro conhecimento no seu sentido positivo. Nós somos portanto, fomos
durante longos séculos, submetidos a práticas que não permitiam, portanto, um angolano concluir até a quinta classe. A sexta classe era difícil. Era difícil um angolano ter o primeiro ano. Era difícil. Portanto, os nossos velhos terminaram nos colégios, terminaram. É por isso que a maioria delas aí, quando lhe pergunta onde estudaste, ela te dá aquele colégio que o José Eduardo sempre defendeu, e todos eles. E a maioria desses dirigentes angolanos, vocês irão constatar uma coisa. Todos os estrangeiros inseridos, portanto, nas estruturas do MPLA, trincheirados aí no MPLA, não têm outra cidade a não ser Luanda. Nasceram todos em Luanda. E quando vai nas suas biografias, você encontra a escola primária. Não, nas suas biografias não há escola primária. Só há liceu, salvo Correia, que é o único liceu que todos, portanto, se verificar todas as biografias dos dirigentes do MPLA, vai encontrar o único liceu. Este é liceu declarado pelo José Eduardo dos Santos, o dito homem que nasceu no Sambizanga, naqueles tempos, enquanto os bacongos já estavam em Luanda, naquela época. O meu tio já trabalhava em Luanda em 71, 73 até 74. Já trabalhava aí no aeroporto internacional. Luanda era uma zona nortuensa, ou não é nortuensa, mas habitada pela população do norte, a população do Congo, porque a Luanda é norte. Compreende? Agora, esse senhor que se diz nasceram no Sambizanga, mas quando os pais morreram, os corpos foram transladados para o São Tomé. Vejam onde está o problema. É a mesma coisa também com João Lourenço. Quem sabe onde enterraram os pais de João Lourenço? Quem sabe? A última irmã de José dos Santos passou mais tempo no Congo que em Angola. A Isabel. A Isabel dos Santos passou mais tempo no Congo do que em Angola. Até nem queria entrar em Angola. Foi com força, pela pressão. Compreende? Então, é aí onde está o problema. A infiltração em Angola aconteceu desde os anos 60 ou 50 mesmo. Porque este grupo do MPLA, a vinda deste grupo do MPLA, vieram de outros países. Eu posso vos dizer até, quem formou a OMA, aquela OMA aí, foi a mulher do Zenku, a mulher do... é um cabo-verdiano também, que vieram com os Mários Pinto da Andrada, etc. A Zenku, eu acho, a Zenku, chamava-se a Zenku. Este senhor foi eliminado. Mários Pinto da Andrada foi eliminado. O MPLA apenas constituiu-se num partido político muito tarde. Muito tarde. Porque eram tendências. Eram fações dentro do MPLA. Movimentos folclóricos organizaram-se muito tarde. E quando ouviram que a FNL já estava organizado no Congo, é que vão reforçar-se, mesmo aquela divisão entre mestiços e pretos. Senão, na realidade, quem liderava o MPLA foi o Luchular. Foi o Luchular. Por que Luchular? Por que não deixaram oficialmente Luchular, portanto, ser o presidente do MPLA? Devido à cor. Porque o colônio sabia, colocasse um Luchular à frente, portanto, seria contestado. Colocaram um Agostinho Neto à frente.
só para jogar a patifa, este papel sujo, mas na realidade quem comandava era Luxo Lado. Aquela briga toda. Doutor Augusto Neto, que nunca foi doutor, foi um enfermeiro. Engenheiro José dos Santos, nunca foi engenheiro, foi um radista. Porque nos tempos que José dos Santos encontrava-se em Luanda, terminou os seus estudos em Baku, na antiga União Soviética. Voltou para Angola. Angola precisava de engenheiros. Por que não apresentou? Por que não candidatou-se? Por que não concorreu? Por quê? Porque Angola não tinha engenheiros. Procurava engenheiros. Se ela estava formada em engenharia de petróleo. Angola não tinha engenheiros. Por que não trabalhou? Nada. Tudo mostra que Angola tinha falta de radistas para comunicar-se com os russos, com os soviéticos. Foi assim que um grupo deslocou-se para a União Soviética, a antiga União Soviética. Então, tudo isto, aldrabice, tudo é mentira. O MPLA continuou, portanto, a sobreviver nas mentiras, manipulações, mentiras. Até hoje. Agora, povo angolano, é preciso que este povo desperta-se. Porque 2027 será o ano do último assalto. Vocês não podem, olha, mesmo um burro, um pateta, não pode permitir que lhe roubam mais vezes. Você não pode introduzir a tua mão no bolso de um burro durante 4, 5 vezes consecutivas, sem que ele desperta-se. Mesmo uma criança. Se tu começar a ofender uma criança, lhe ofendeste hoje, lhe ofendeste amanhã, haverá um momento que esta criança também irá te ofender. Se não te ofender, irá te atirar com uma pedra ou um objeto, aliás. Vai reagir. Mas esse que tipo de povo que nós temos? Angolano, que tipo de povo? Povo especial. Em quê? Vocês, quando o MPLA ordena, aliás, de matar, vingar-se contra o teu irmão, é rápido. Mas por que vocês não conseguem vingar-se contra o MPLA? Vingar-se contra os bacongos em 2000, aliás, em 1993, 92, após as eleições, as primeiras eleições, em 1993 também vingar-se contra os quadros da UNITA, pelo mando do MPLA. Será que irão continuar, portanto, com a vossa burrice? Continuar a serem manipulados pelo Bento Kangamba, pelo Norberto Garcia? Este senhor é um preso político. Sabem por quê? Porque este senhor foi apanhado no Tailândia Gate. O problema que ele tinha no negócio de Tailândia, que ele roubou tanto dinheiro, desviou tanto dinheiro, aquela corrupção, foi apanhado. É como também Bento do Coisa de Cabinda, também que foi apanhado aqui na Holanda, numa reunião que eu tinha que participar, mas não fui. Uma reunião que foi organizada pela FLEC, que a FLEC mandou os seus representantes na Holanda para irem negociar com o MPLA. Realmente já havia um jogo. No outro lado estava a CIA dos americanos e no outro lado estava a CIA do MPLA, que os americanos pegaram o velho Kibasa, levaram no Guantanamo e o MPLA pegou no Bento, levou para Angola. É por isso aquele Bento aí que agora já foi esquecido, aquele Bento de Cabinda, é um preso também como Norberto Garcia. E esse tipo de presos não tem outra coisa a fazer a não obedecer, porque ele tem dívida moral com o MPLA.
E como também o Chivucu agora tem dívida moral com o MPLA, já não consegue sobressair. O outro também, o outro polícia aí. Um polícia que vai fundar um partido político. Poxa, Angola já não respeita a política. Não valoriza a política. É por isso, em Angola não temos políticos, não temos homens políticos. Temos politiqueses. Não temos ainda homens políticos. Como um polícia que vai abandonar a polícia, um desertor da polícia, vai fundar um partido político, Partido Liberal. Sabe que um polícia faz a carreira na polícia, só termina na polícia. Se ele desertar da polícia, então tem problema com o Estado. Quer dizer que não tem legalidade, não tem legitimidade, ele é inelegível, portanto, para candidatar-se, para criar um partido. Agora, todo gajo agora em Angola pode criar um partido. Se eu quisesse, já foi solicitado. Se eu quisesse, nós temos um estatuto, nós somos, portanto, da sociedade civil, mas somos ativistas políticos. Nós temos um programa, temos um projeto político, o MPDA, desde 2008, que sempre é renovado todos os anos. Temos a bandeira, temos o programa, tudo bem preparado, com impressão, livretes, temos tudo. Um programa bem constituído, um bom programa, um bom projeto para Angola. Mas, vindo a conjuntura atual, eu não posso criar a partido político, porque o meio ambiente não é fértil, não é possível. Eu preciso lutar ainda para libertar o país, resgatar o país. É isto. Se calhar também amanhã eu posso abandonar o MPDA e, portanto, continuar a exercer a minha profissão. Tem várias profissões. Então, hoje em Angola, mesmo a Neta Nara, que prenderam, se quisesse fazer partido, ia fazer. O Atanásio Neto, o rapaz, o jovem, se quiser fazer partido, fará. Quer dizer, agora todo gajo pode criar um partido político. O importante é, portanto, desvaziar todos os votos. Esse é o interesse do MPLA. Em que circunstância o para já servir Angola foi legalizado? Quem não conhece a história do para já servir Angola? Quantas vezes esse partido foi rejeitado para a sua legalização? Mas surge no momento em que o para já estava engajado na FPU, porque também foi graças à FTU que resgatou, portanto, o Chivucu para que ele sobrevivesse. Senão o Chivucu era um homem acabado. O Chivucu já não tinha saída. Graças ao Adalberto Costa Júnior, que viu que o Chivucu já não queria aderir mais, voltar nas suas estruturas, antigas estruturas da UNITA. Então, inventaram a FPU para facilitar o Chivucu e tantos outros que vieram do MPLA, chamados de sociedades, ativistas, para aderirem, portanto, para sobreviverem dentro, no seio da UNITA, mas com a FPU. Agora, quando viram que a FPU era já uma força, era já uma pedra nos sapatos do MPLA, o João Lourenço negociou com o Chivucu. Quem não ouviu o Chivucu pode fazer declarações porque o João Lourenço é meu amigo, é meu irmão. Todo este tempo estava onde? Quando rejeitavam o para já servir Angola. Estava onde o João Lourenço? O amigo estava onde? O amigo de Benguela, de infância, de Benguela. Quando pergunta Samacuva, eu jogava futebol. A minha mãe, com
conhece-se com a mãe do Lourenço, mas a mãe do Lourenço fazia chikwanga. Vocês em Angola já ouviram alguém que faz chikwanga? Mesmo os bacongos não comem chikwanga, só os bacongos consumem chikwanga, aquele fungo fardado, é mesmo fungo preparado normal, depois põe nas folhas e ferve para fomentar. E quando acaba de ferver, depois assim você leva na viagem. Este fungo fardado não era consumido em casa, não. Mesmo no seio dos bacongos, nós não preparávamos chikwanga. Não, longe de lá. Agora, o Samacuva, ele, a sua mãe, conviveu com a mãe do João Lourenço, porque a mãe do João Lourenço preparava chikwanga. E quem prepara chikwanga, perdão, no centro, é o Congo, os Camarões, e tantos outros países aí vizinhos. Angola não. Não há um grupo étnico em Angola que comia chikwanga, não. Como eu disse, os bacongos comiam, mas só para as viagens, servia para as viagens, porque era um fungo protegido. Preparavam fungos, como eu já expliquei, depois cobriam nas folhas, amarravam muito bem, preparavam muito bem, fechavam e introduziam novamente numa panela e ferviam. Depois daí, você podia levar essa chikwanga na viagem e permanecer, manter mais tempo. Podia levar, mesmo se for uma semana, sem estragar. É só assim que serviu o chikwanga. E não o chikwanga dos congoleses, mas o Samacuva, quando queria defender o João Lourenço, ele dizia que é um amigo, porque as nossas mães se conheciam, porque a mãe dele preparava chikwanga. Então era congolesa. Era congolesa, sem dúvidas. Está a ver? Agora, cobrir essas pessoas, como eu disse, a infiltração em Angola começou há muito tempo. Porque quando uma pessoa cobre um estrangeiro, ele infiltra na sua etnia, no seu grupo étnico, isto não ajuda. Não ajuda o país. Porque nós temos que saber quem é estrangeiro. Eu vivo aqui na Bélgica, mas sabem quem sou eu. Eles sabem de onde veio. Mas quando vocês tiram, portanto, fazem desaparecer o local de nascimento deste indivíduo, o país de origem deste indivíduo, e vocês lhe transformam num angolano autêntico, num angolano autóctono, vocês estão a trair o país. Já perguntei também ao Ngola Kabango sobre a pessoa de João Lourenço, José Eduardo dos Santos, aliás. Ngola Kabango me disse que ele jogava futebol no Sambizanga com José Eduardo dos Santos. Mas quando lhe pergunta de onde vieram os pais de José Eduardo dos Santos, Ngola Kabango só dizia, é amigo dele, eram angolanos. Mas não é verdade isto. José Eduardo dos Santos e Agostinho Neto são origens de Guiné, da grande Guiné, que depois separou-se em vários Guinés. E, felizmente, os pais de José Eduardo dos Santos saíram da Guiné para São Tomé, e onde nasce o José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos não podia se declarar São Tomense, porque a maioria dos São Tomenses, ouçam, quem não sabe, a maioria dos São Tomenses são angolanos, são bacongos, escravos, deportados de Angola para São Tomé, Reino do Congo. A maioria dos cidadãos pretos de São Tomé vieram de Angola. Como o presidente Costa Tomé, que aí, não me lembro, o jovem que refugiou-se em Angola. Então,
Eu considero santomenses, os puros santomenses. Não estou a falar de mestiços, que pode ser filhos também de pretos. Mas os pretos santomenses, a maioria deles, se são santomenses, então têm a origem angolana. Quem não sabe, tem a origem angolana, porque a minha avó foi deportada para São Tomé e depois voltou. Sabe qual foi o sinal? Por que eles descobriram? Porque ela tinha, naquela altura, se não te tirasse o punho, te tirasse, portanto, um dedo. Tirasse ou na perna, ou no seu pé, ou no teu braço, na tua mão. Ou te cortava uma metade da orelha e você ia com metade. Assim podiam identificar que esta aqui vem de tal tribo. Compreende? Ou cortes aqui, cicatrizes. Vocês vejam aqueles cicatrizes que os ganenses têm. Foi por causa desta razão. Togoleses também têm, não é? Aquelas cicatrizes, tipo, lhe cortaram com lâminas. Eram sinais. Além da cultura, mas o que levou aquilo foi mesmo sinais, pôr sinais aos seus filhos e filhas, para que amanhã possam lhes descobrir a qualquer área onde estiverem. Isso aconteceu também com a nossa avó. Foi para São Tomé, mas depois voltou, porque foi descoberta pela família, e voltou para Angola. A nossa avó, a mãe da minha mãe, compreende? Então, tudo isto, nós deixamos a infiltração, aquela infiltração de alto nível, até esquecendo as suas origens. Muitos dirigentes do MPLA não são angolanos. Aquele gabinete todo de João Lourenço são todos estrangeiros, do Furtado até o último subordinado. Veja tantos processos em Portugal. Aquela gente toda tem processo no tribunal português. Mas o que o João Lourenço faz? Vai negociar, vai, portanto, despejar bilhões de dólares em Portugal para que Portugal esquece. Vocês não viram que em Portugal aprenderam a ter um juiz ou um procurador? Um juiz. Porque o que esse juiz fazia? Ele arquivava todos esses processos dos angolanos. Não é? O branqueamento de capitais, portanto, que foi registrado em Portugal foi enorme. Até a Europa começou a reivindicar. Começou a criticar a Portugal como um parceiro europeu, mas com uma corrupção endêmica no seio da União Europeia. Se Portugal não passou na recessão, é porque foi apoiado com esses dinheiros, com essa lavagem de dinheiro sujo. Branqueamento de capitais enorme do João, do Vicente até o último subordinado do MPLA. Este país não terá pernas para andar com o MPLA. A alternância, portanto, aliás, o desenvolvimento de Angola está conotado ou tem a ver com, é condicionado, aliás, com a alternância do poder. Se a alternância do poder, não haverá mudança do sistema, do paradigma. Não haverá. Para mudar este paradigma é preciso que mudamos o regime no poder. É preciso que alteramos esse quadro político para permitir, portanto, repensar Angola, recomeçar tudo. Compreende? Então, eu acho que todo angolano tem como dever defender o nosso país, para resgatarmos esse país, para que amanhã torne um verdadeiro Estado democrático de direito, onde todos nós podemos regozijar, portanto, termos água quando precisamos, termos alimentos quando precisamos, termos
todas as condições humanas. Hein? A cesta básica já é um problema. É o mínimo. São as primeiras condições que todo povo do mundo deveria ter ou deve ter. Já dei o exemplo do Benin, um pequeno país. Água nunca faltou, energia. Compram energia em Nigéria. Mas energia no Benin, na Costa do Marfim, no Ghana, nunca faltou. Por quê? Porque são necessidades de base. Este é tudo incluído na cesta básica. Os alimentos. Nós não podemos estar a fazer campanha no século XXI. Falar da fome. Porque eu vou trazer alimentos, vou trazer água. Nós estamos muito baixos. Nós... Epá. Como é que pequenos países conseguem alimentar os seus cidadãos e ter 3 refeições diárias? E nós não. Produtor de petróleo, vendedora de diamantes. Hoje Angola é o número um nos diamantes. Exportadora de diamantes. Antwerpen. Todo o diamante quase que está em Antwerpen é angolano. Temos loja em Antwerpen. Nenhum angolano trabalha nesta loja. Todos judeus. Compreende? Somos o segundo produtor de petróleo. E Angola vai passar aqui a nada no primeiro lugar. Líder mundial de produção de petróleo. Por quê? O que foi descoberto agora, infelizmente, é que não vai beneficiar o angolano. Eu preciso até, mesmo se tivéssemos um governo responsável, esta marca de petróleo estaria ainda à parte. Mas iríamos diversificar. O novo governo tem que fazer todo o esforço de diversificar a economia. O angolano não come no petróleo. O dinheiro do petróleo não beneficia o angolano. O angolano come no campo. A mandioca não vem do exterior. O MPLA quer exportar milho para Angola. Ou exporta milho da Argentina para Angola. É uma ofensa. Porque nós temos terras aradas, terras, portanto, cultiváveis, terras que produzem, férteis, capazes de produzir. Mas a falta de vontade política e de políticas ajustadas no tempo e no espaço, porque o MPLA não tem prioridades no seu projeto. O metro que seria para amanhã, ele quer lançar o metro, mesmo com uma energia tão fraca, quer construir até 25º andar, enquanto a água não chega no primeiro andar. Isto é desajustado, são projetos secundários que deveriam acontecer depois. Primeiro, valorizar a riqueza humana. O homem que é capaz de produzir, que é capaz de proteger, que é capaz de construir, que é capaz de inventar, capaz de fabricar. É o homem, primeira riqueza. Não se valoriza ainda material e abandonar aquele que deve criar e multiplicar e transformar o material. Não pode. Então são políticas desajustadas. O novo governo tem que começar a repensar Angola. Vamos analisar, fazer um diagnóstico geral do nosso país, onde falhamos. Aliás, mesmo não fazemos parte do governo, mas falhamos. Falhamos. O estrangeiro, quando vê o angolano, ele não tem nada a ver, não quer identificar se é do partido X ou do Z. Não. Não. Z de X, vocês todos são angolanos, farinha do mesmo saco. São burros, são patetas todos. É isto
que os estrangeiros dizem. Já teve conflito com um maliano. Maliano na rua. Ouviu da Silva, aproximou-se e disse, tu és angolano? Disse, sim. Disse, não, tu não és angolano. Tu és falso angolano, porque se fosses angolano, não estarias aqui na Bélgica. Eu vim do vosso país, com 300 mil aqui. Vim do vosso país, fui angariar fundos lá, fui com mãos banadas e saí com 300 mil. Viram como nos roubam? Um eritreano hoje em Angola é um ricaço. Um eritreano é investidor. Vai na Eritreia. O que vale este país? É um deserto, é um país de pobres, miseráveis. Mas em Angola são grandes ricos. O libanês que vem com 50 mil apenas, o facto de ter depositado 50 mil na conta, e o governo viu esse dinheiro, esse gajo trouxe dinheiro. Depois de algum tempo, ele levanta um crédito de 500 mil e abandona o país, vai-se embora. Quem está perdendo? Tudo isto porque não há, portanto, não há fiscalização. Mesmo quando o próprio governo aplica o seu projeto, ele não fiscaliza. É por isso que o projeto é mal executado. Nós temos ruas, vias, que não fazem nem sequer 3 meses. Estão partidas. Por quê? Porque essas vias deveriam ou têm um orçamento disponível de 600 milhões, depois esse dinheiro, logo que ele sai do banco e chega nas mãos do diretor, já tiraram 200 mil. Quando chegaram no segundo subordinário, tira mais 100 mil. O outro ficam com 300 milhões. E o chinês que não interroga nada, pega esses 300 milhões numa obra que estava calculada a 600 milhões. Ele executa a obra. Sabe o que vai fazer? Pega a areia, introduz aí um pouco de cimento, constrói. Por isso eu tenho medo daqueles pontes aí construídas pelos chineses. Porque eles não valorizam, eles não são persistentes e também estragam a sua profissão. É por isso que não valorizam, aqui não consideram muito, portanto, a obra chinesa, tudo que é chinês. Vejam que é uma prefabricação sem qualidade. Por quê? Porque não ligam, não interessam, não são profissionais que vêm em Angola, em África, são prisioneiros. Porque as prisões estão lotadas na China e para desvaziar, portanto, o número de prisioneiros, então pegam esses prisioneiros todos, enviam para a África. E lá são considerados como técnicos, não têm profissões, vêm esforçando-se lá em África. E o chinês hoje está a bater o angolano. O chinês hoje tortura o angolano, chapada no angolano. Tantos vídeos que fizeram impacto nas redes sociais. E o governo não diz nada. Nunca ouvimos um chinês preso. O chinês conseguiu até dar bofetada a um agente de segurança, cuspiu-lhe, foi à prisão, no mesmo dia estava fora. Agora, se é um angolano, cuspir no agente do SIC, ou imaginam a tortura que levará, imaginam, se calhar mesmo irão lhe executar no mesmo dia. Que burrice é este, angolano? Que complexo de inferioridade é este? Que burrice! Vocês estudaram, vocês são doutores e deixam humilhar o vosso povo, deixam humilhar o vosso irmão pelo chinês. Carga no angolano. Muitos angolanos morreram nos campos dos chineses. Campos cobertos até a polícia nem tinha acesso. Desde o tempo de José Eduardo dos Santos até o tempo do João Lourenço. Dificilmente ter acesso nos quintais, nas obras dos chineses. Porque os chineses mandam e determinam.
eles têm generais. Quando um agente da polícia interpela uma obra, um chefe de obra chinês, ele liga diretamente, entra em contato diretamente com os superiores. General, tem um gajo que está a ameaçar aqui. E o general vai encarregar. Não, isto é corrupção. Isto portanto, é abuso do poder. Não, não pode. E o novo governo, quer dizer, a Segunda República, porque ainda nós estamos na Primeira República, atenção, o momento que não mudamos, não alteramos o quadro, o sistema é o mesmo desde a independência de 75 até agora, estamos na mesma república. Só haverá Segunda República quando haver alternância do sistema político. Aí teremos a Segunda República de Angola. E esta Segunda República tem que estar mais vigilante, mais consciente, não repetir os erros que o regime no poder cometeu. Qualquer que vir ao poder, eleito pelo povo, porque o poder emana do povo. Se o povo for consciente, escolher o partido que merece, se não for com partido, se o povo tiver a coragem, a determinação de resgatar o seu poder, o próprio povo vai constituir o seu governo. A sociedade civil é capaz de constituir um governo com eficácia, com eficiência. A sociedade civil tem quadros. Somos muitos aqui no exterior, mesmo no interior da sociedade civil. Temos quadros. Podemos substituir toda a máquina política em Angola. Judiciária, executiva, toda a máquina. Substituí-lo pelos agentes da sociedade civil. Sim, somos capazes. Até o MPDA, depois das manifestações da Suíça. A primeira manifestação acontecerá aqui em Bruxelas, aqui na Bélgica, no dia 3 de abril. O próximo mês, dia 3 de abril, de frente ao Parlamento Europeu, o MPDA e a sociedade civil em particular irão organizar uma manifestação de contestação. O nosso objetivo é reivindicar, portanto, os direitos humanos, os direitos e liberdades fundamentais em Angola e exigir, portanto, o fim do regime do MPLA. Rua. E a segunda manifestação acontecerá no dia 29 de maio, de frente de frente às Nações Unidas, o ofício, portanto, o escritório das Nações Unidas em Genebra, dia 29 de maio. Depois daí, vamos para Portugal. Haverá colóquios em Portugal de mobilização. O objetivo desses colóquios é mobilizar, incentivar e, portanto, tirar esses angolanos da escravatura, que até em Portugal os angolanos vivem como escravos. Um angolano que sai às 3 da manhã para marcar uma bicha nos serviços consulares para obtenção de um papel nacional, é preciso acordar muito cedo às 2 da manhã para marcar a fila e ser atendido. Não é possível no século XXI. Isto não é possível. Aqui em França, deparamos com um grupo de funcionários da Embaixada de Angola que ficaram 3 meses consecutivos sem salários. Aqui na Europa. Veja o angolano como está a tornar burro. Até aqui na Europa. Deixa, portanto, o seu direito violado, submete-se a uma opressão num país
de direito, como a França. 3 meses que os funcionários da Embaixada de Angola manteram, não sei até aqui se já foram pagos ou não, 3 meses. 3 meses ficaram sem salários. E um grupo de angolanos surgiram lá para apoiar. Não, foram impedidos pelos mesmos funcionários escravizados. O MPLA continua a escravizar os angolanos, até aqui no exterior, até nos países desenvolvidos. Mas isto não acontece na Bélgica, meus irmãos. Vocês podem vir nos serviços consulares da Bélgica, da Angola, na Bélgica, não irão encontrar muitos angolanos. Não. O que é que faz isto? É porque Portugal, o sistema português, não delibera tantas nacionalidades ou naturalidades. Ele não permite os angolanos terem nacionalidade facilmente. A Bélgica é o contrário, a França também é o contrário. Você encontra muitos africanos com nacionalidade francesa, com nacionalidade inglesa, até alemãos, que eram muito rigores, muito racistas. Agora também facilitaram portanto, este fenômeno. Agora dão tantas nacionalidades aos estrangeiros. A Bélgica, a maioria tem nacionalidade. É por isso, as pessoas não precisam mais consular de Angola. Não, porque também foram torturados. Fomos torturados. Passamos mal neste consulado. Mas, enfim, graças a Deus. Hoje, na Bélgica, não, ninguém corre mais nos consulados. Fazer o quê? Até reclamam porque os angolanos não aparecem. Não, consulado não é uma casa qualquer de festas. Não, eu vou lá quando preciso. Não vou lá dar passeios, ir se tomar sumo, conviver, não. Esses representantes, no fundo, não representam os angolanos. Estão aqui para incumbir uma missão, que é uma missão, portanto, um pouco particular ao MPLA, defender os objetivos do MPLA, a política do MPLA, os dirigentes do MPLA, é isso que fazem. Então, para quê? Para que eu considerar esses serviços que não me defendem, onde não me revejo? Sou angolano, mas sinto-me ofendido. Sinto-me, portanto, consternado. Até vale a pena agora, não é? A Bélgica, pelo menos, facilitaram um pouco esse trabalho em relação, nos tempos do Tony, o Tony, irmão do Miala. Tivemos também os tempos da Elizabeth Simbrão. Foi tortura. Por que esse aqui era da UNITA, que depois tornou o Chicote? Por que o Chicote não permaneceu aqui? Eu teve a troca de palavras diretamente com o Chicote. Eu prometi, vieste aqui, te demos apenas 2 meses. Se não alterar este quadro, você vai na rua. O Chicote não ficou muito tempo aqui, vazou, foi-se embora. Por quê? Porque ele viu que os angolanos eram muito reivindicadores aqui na Bélgica. Nós não deixamos passar. Quando é o nosso direito, nós martelamos. Agora, em Portugal, como os nossos irmãos angolanos em Portugal continuam, portanto, eles próprios com aquele espírito de espírito angolano, não é? Que pensam lá no país, ir num escritório é muito difícil, é preciso ser irmão, é preciso ser sobrinho do fulano para ser atendido. Aqui não, aqui não. No escritório eu entro, de uma forma legal, sem passar por via de ninguém, e tratar o meu documento. Agora, os angolanos, é preciso que saibam também que vocês vivem nos países de direito democrático, países democráticos, onde a política é diretamente. Todos vivemos, convivemos, e
integramos, portanto, esta política. E como é possível um angolano que está no exterior, que está na Europa, vai submeter-se a tais condições? Condições desumanas. Você tem que acordar 2 de manhã, fazer a bicha no serviço consular. Por que Angola não estabelece tantos consulares? Já que sabe que o número dos angolanos em Lisboa é elevado, Lisboa deveria ter pelo menos 3 consulados, 3 consulados, 4 consulados. As proximidades de Lisboa, mas outros consulados. Quer dizer que havia facilidade. O angolano chega, entra e trata o seu documento. Agora, até quando este neocolonialismo? Saímos do colono. Agora mais é o neocolonialismo entre nós angolanos, nos castigar, nos humilhar. E acham isto bem, melhor. Acham, assim está bem, porque devem submeter-se, devem obedecer às autoridades. O bom nome, que bom nome, caralho. Que bom nome que o MPLA tem. Que bom nome, que autoridade que o MPLA ou os dirigentes do MPLA têm. Nem merece consideração. Nem merece dignidade. Não. Deveriam estar a levar a porrada. Os angolanos davam porrada. E alteraram este quadro. Agora chegam então os chinditos, todos à espera, tipo no tempo colonial, numa bicha, onde alguém esperava comprar uma bandeja, colocar na sua mesa mais de 15 cervejas sozinho, porque já não tem tempo de voltar na bicha e comprar outra beer. Compreende? Nos maculusos, nós corríamos à frente de um ao outro, e quando chegava a oportunidade, você comprava uma bandeja com mais de 20 biras, coloca na mesa, sozinho. Você não pode. É preciso que o angolano conheça os seus direitos, suas liberdades e seus deveres. Nós temos direitos e deveres com o Estado. O Estado tem deveres com o povo. Mas é preciso que o mesmo povo tenha o devido conhecimento, que o mesmo povo reivindique o seu direito e as suas liberdades. É isto. Quando vocês não reivindicam, quer dizer que vocês não conhecem os vossos direitos nem as suas liberdades, então o que o MPLA faz? Arrogante. O MPLA é muito arrogante. Os dirigentes do MPLA são arrogantes. Até burros colocados nessas embaixadas, como embaixadoras, como cônsulos, burros do caralho. Nem nível estudantil tenho. Se compraram diplomas, não sei. Eu, quando faço visitas aqui numa instituição europeia, me perguntam como você, embaixador, estudou? A Elizabeth Simbrão, ela é namorada de José Eduardo Santos. Por isso que conseguiu aquele cargo. Não é nada porque ela é qualificada, tinha licenciatura, fez relações internacionais, nada. Muitos cotas que eu conheço que eram militares. Esses embaixadas tornaram tipo casas de repouso. Oh, meu Deus. Casas de repouso. Quem está cansado no serviço militar, lhe mandam fora para descansar. Então, meus angolanos, meus irmãos angolanos, compatriotas da pátria, despertam-se. Resgatemos o país. Defendem os vossos direitos e liberdades fundamentais. Principalmente os que estão aqui no exterior. Eu convido todos. Dia 3, próximo mês, dia 3 de abril, todos os caminhos vão para o Parlamento Europeu. 3 de abril, a partir das 11 horas, 10h30 até nós já estamos à frente do Parlamento Europeu. Dia 3 de abril deste ano. E dia 29 de maio, todos no ofício das Nações Unidas em Genebra, Suíça. Dia 29 de maio. Apelo a todos os angolanos, conscientes e inconscientes,
patriotas e não patriotas, pensam Angola, pensam as vossas famílias que ficaram em Angola, pensam as nossas famílias, pensamos essas famílias que morrem por falta de alimentos. Vergonha, vergonha. Numa Angola onde as crianças sobrevivem no lixo, numa Angola onde as nossas mamães cheiram de caatinga porque passam todo o tempo a circular nas ruas de Luanda por baixo do sol só para conseguir o pão e alimentar os seus filhos. Meus irmãos, isto deve consternar-nos todos. Deve doer a cada coração do angolano. Tenha piedade dessas famílias que ficaram em Angola. Eu às vezes não como. Tenho tudo que chega. Tudo. Mas às vezes não como. Quando penso na minha família, que eu tenho que comer aqui, ficar repleto enquanto a minha família sofre em Angola. Perdão. Meus irmãos, eu termino por aqui. Agradeço-vos todos. Desejo-vos uma noite feliz, coragem, tenacidade, determinação. 2027, ano do último assalto. Abaixo o MPLA, abaixo o MPLA, abaixo o MPLA. Viva a alternância do poder, viva a alternância do poder. 2027, ano do último assalto. Ou racha ou parte. A nação ou a morte. Obrigado. Massunguna da Silva Pedro, vosso irmão, na Bélgica. Obrigado. Boa noite.